Começando agora a live, entrando aqui, começando a conectar, começando a chamar o pessoal. Enquanto isso, sejam muito bem-vindos Daniel, Karina, Georgia, Vérito, Catiana, Sueli, Jamile, Verônica, Jocilei, esperando a Dani entrar. E aí nós já começamos, ela já pede o vídeo e a gente começa pontualmente agora, 7h30. Ok? Enquanto isso, a gente vai esperando aqui. Oi Jorge, tudo bom? Boa noite, Jocilei, Sabrina. Esperando aqui a Dani se conectar. E aí nós podemos começar pontualmente 7h30, 7h31. Esperando só a Dani solicitar o vídeo aqui. Vamos lá, vamos lá. Olá, Regina, Lua, Nari, Vivi, Ale. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Só um instantinho enquanto a Dani já manda autorização de vídeo aqui. Agora são 7h31. Continuem entrando, continuem sendo muito bem-vindos e bem-vindas todo mundo. Aguardando só a entrada da Dani aqui, para que então ela possa me pedir a conexão de vídeo e aí nós já começamos direto. Tudo bom, Cida, Bruna, Dariane? Vocês me ouvem e me veem bem? Podem dar um ok aqui? Se me ouvem e se me veem bem? Só um instante. Tudo bom, Bianca? Ok, valeu, Daniel, valeu, Bianca. Beleza, Bruna? Só aguardando a Daniela entrar aqui e aí nós já começamos com o vídeo de ambos. Estou procurando a Dani aqui. Tudo bom, André, Cris? Sejam muito bem-vindas. Só um instante mesmo, só um instantezinho. E aí nós já começamos. Deixa eu ver se a Dani me falando aqui. Oi, Gui. A Dani está em WhatsApp comigo. Vamos ver ela entrando. Sim, a Dani já está entrando agora. Nada como a vida como ela é, ao vivo, a cores. A Dani já está entrando aqui. 2 minutinhos, menos de 1 minuto a gente já começa. Deixa eu procurá-la aqui na lista. Agora já começa a entrar muito mais gente. Adoraria falar todos os nomes, mas a gente faz um agradecimento geral. Tudo bom, Andressa, Silvia, M. Ribeiro, Manga Rosa, Hector. Só um instante, a Daniele, nossa convidada, já está para entrar na sala. E aí já começamos. Tudo bom, Joseph? Deixa eu ver aqui. Miro. Procurando a Dani aqui, ela tem que me mandar a conexão de vídeo. A gente já pode começar. Dani, então você só precisa me mandar o pedido de vídeo e aí a gente já começa. Tudo bom, Kaylen? Um instante, fiquem conosco que a gente já começa. Eu acho que está com algum delay. Deixa eu ver se o Instagram da Dani é o Diaspórica. Eu acho que ainda não entrou. Só um instante a gente já começa. Enquanto isso, fiquemos aqui juntos. Tudo bom, Kátia? Michele Cruz. Denilde, bom vê-la aqui. Dani, se você já entrou, você precisa, não lhe vejo aqui ainda. Você precisa me pedir a conexão de vídeo e aí eu super libero. Sem você, não tem graça. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui em paralelo para a Dani. A Dani está online no WhatsApp. Ela tem que estar online aqui conosco, vamos lá. Fiquem conosco, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A Dani está se conectando lá, eu acho que ela já está para entrar na sala e tal. Evandro, Pablo, comecem todos bem-vindos. Deixa eu ver se já temos a Dani aqui.
O, o Instagram dela é Diaspórica, eu ainda não vejo aqui conectado. Peço a gentileza de aguardar alguns poucos instantes e já começamos. Não aparece. Estou aqui conectado no WhatsApp. Está... Só um instantinho, gente. Na mesma janela. Na mesma janela. Ela diz que acho que não está vendo a nossa live. O tema de hoje é muito importante, Kátia. Como todos os temas em diversidade e inclusão, é fundamental tratarmos de uma maneira ampla, respeitosa, acolhedora, diversos temas. Étnico-racial, pessoas com deficiência, LGBT, Dani entrou! LGBT, igualdade de gênero, geracional e por aí vai. A Dani já pediu agora... Bora lá, vamos começar então? A Dani já está aqui aguardando. Entrou! Seja bem-vinda, Dani! A Dani já está conectando. Consegui. Oi! Conseguiu! Tudo bom? Sim, tudo bem. Maravilha, maravilha. Bora lá? Vamos que vamos. Perfeito. Sejam todos, todas, todes muito bem-vindos à quinta edição live de Diálogos Entre Nós. Eu sou Guilherme Gobato, consultor e idealizador da plataforma de curadoria e conteúdo em diversidade e inclusão, a Diálogos Entre Nós. Vocês online, a Daniele e eu aqui juntos, reunidos, formamos todos um conjunto repleto e diverso de nós. Nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito, em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos juntos desatar e caminharmos por mais inclusão e diversidade. Diálogos Entre Nós promoveu uma série de 4 encontros presenciais ano passado, aqui em São Paulo, capital, no Google for Startups, como um produto, uma parceria de conteúdo junto ao Poder da Colaboração, uma plataforma de economia colaborativa da minha querida amiga Isabela Secato. Eu trouxe temas essenciais em cada um dos 4 encontros entre setembro e dezembro. Comecei com o tema étnico-racial, em outubro com o tema LGBTQIA+, em novembro com pessoas com deficiência e dezembro com igualdade de gênero, sempre trazendo recortes interseccionais, acompanhados de 12 vozes potentes de destaque em diversidade e inclusão, 3 por edição. E em relação ao tema étnico-racial, eu tive a honra de receber, junto com Patrícia Santos, da Empregue Afro, Yasmin Vitória, da Salesforce, e Sueli Caneiro, querida amiga, referência no movimento negro feminista do Brasil, filósofa e escritora. E aqui, hoje, eu tenho o prazer de receber Daniele Almeida nesta quinta live. Dani, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui. Muito obrigada. Eu não poderia começar esse encontro, essa conversa, ainda que seja fisicamente distante, né? Mas afetivamente muito próxima. Eu não poderia deixar de primeiramente, pedir licença a Bara Exu, que é o grande dinamizador do mundo e da palavra. Sem ele, nada seria possível, porque ele representa o movimento e é um movimento também na minha vida. Não poderia começar nada sem pedir a permissão de Bara. Depois, eu não poderia também continuar nada sem agradecer a ancestralidade que nos trouxe até aqui, né? Que tem nos preservado, que tem preservado as nossas vidas, especialmente a ancestralidade de mulheres africanas, de mulheres negras e mulheres indígenas que têm lutado, né, há mais de 500 anos para que eu tenha a possibilidade de ter uso da minha própria palavra, né? Então eu não poderia começar sem isso. E agora, por fim, não menos importante, queria agradecer a presença de todos vocês, obviamente, o seu carinho, Gui, pelo convite e por tudo que a gente veio construindo nesses dias, aos amigos que eu tenho, que estou vendo, que estão acompanhando, a Kati, a Dani,
O Betinho, que eu tenho visto aqui, são várias pessoas que estão entrando, não sei se eu vou ter a oportunidade de agradecer todos, mas eu gostaria, de qualquer maneira, de agradecer a todas as pessoas que estão, todas, todos e todes, que estão presentes nessa conversa. Perfeito, Dani. E agradeço também nominalmente a própria amiga em comum nossa, Catiana Normandia, que me apresentou você virtualmente e construiu pontos para que hoje nós estivéssemos aqui juntos nesse conjunto repleto e diverso de nós. Exatamente. Então, bora lá. Dani, eu vou rapidamente me autodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com deficiência visual nos assistindo. Aí eu pediria gentilmente que você se apresentasse na sequência e que também se autodescrevesse. Eu sou homem, me autodeclaro branco, cisgênero gay, uso óculos de grau, cabelo e barba pretos escuros, uso uma camisa azul e atrás de mim está ambientado o escritório aqui de casa com alguns livros e quadros. Por gentileza, Dani. Eu sou uma mulher cis lésbica, eu sou uma mulher auto-identificada negra, eu estou com os cabelos presos, uso uma blusa cinza e alguns anéis nas mãos. Atrás de mim eu tenho um Impala, que é uma, entre aspas, né, popularmente conhecida como bandeira, que representa os povos da América Latina. E também tenho uma estante de livros. Perfeito. Então, vamos lá. Eu trago uma rápida problematização e sejam bem-vindos quem entrou na sequência, para então possamos iniciar nosso bate-papo. Dani, todos aqui, nós falamos a partir do país de maior população negra fora de África, atrás apenas da Nigéria. Em termos populacionais, o Brasil registra pelo IBGE 56,6% de pessoas que se autodeclaram negras e, em termos de gênero e raça, são mulheres negras as que formam o maior grupo populacional, 28%. O que significa dizer que se você não se autodeclara negra ou se você não é uma mulher negra neste país, então sim, você é minoria, que é o meu caso. Só que esta maioria populacional ela é seguida por indicadores socioeconômicos desfavoráveis que denotam uma situação de fragilidade e vulnerabilidade. IBGE, IPEA, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o próprio Instituto Ethos aponta publicamente várias pesquisas que, considerando a população negra frente à população branca, a população negra registra índices desfavoráveis em termos de renda, acesso ao trabalho, condições de moradia, escolaridade. Nas empresas, inclusive, lideranças negras nos médios e altos escalões estão subrepresentadas. Com base nesse recorte amplo, Dani, eu pediria então a gentileza e o poder dos seus argumentos para nos brindar com um conceito inicial, sobre uma perspectiva histórica, do que vem a ser diáspora negra e como isso se manifesta hoje, atualmente, em termos de América Latina em geral e Brasil em particular. Eu acho importante, antes de partir já para essa área da diáspora negra, primeiro contextualizar o que é diáspora. Né? Não sei se todos estão a par da discussão, que é uma discussão muito antiga, diria, milenária até, porque é um termo grego que diz respeito, a origem dessa palavra quer dizer a dispersão de povos, né? E principalmente foi usada na dispersão dos povos judeus na época do Velho Testamento, né? Principalmente essa palavra foi usada para isso. Depois, obviamente, ela ganhou o vocabulário popular e tem explicado fenômenos, né, de dispersão de povos em razão política, em razão de guerra, né, política, ou também religiosa. Né? Quando a gente fala de diáspora negra, é importante lembrar que a gente não está falando da dispersão de um povo, a gente está falando da dispersão de muitos povos africanos. Né? Isso também já para quebrar com aquele velho entendimento, aquele velho sacramentado, estereotipado entendimento de que a África é um país. A África não é um país.
A África é um continente, parece óbvio, mas é sempre importante que a gente bata nessa tecla, porque as pessoas, infelizmente, não têm essa informação, né? Ou se tem, essa informação, ela sofre alguns obstáculos para ela chegar ao real entendimento, né? Então, falar de diáspora negra é falar da dispersão de muitos povos africanos em razão do tráfico, né, transoceânico de pessoas motivadas pelo colonialismo, ou melhor, para servir a máquina do colonialismo, né, da invasão colonial neste território que a gente chama hoje de América, né? Então, quando a gente pensa em diáspora negra e pensa em hoje, sempre eu gosto de fazer essa relação do passado com o presente, pensar em hoje, 2020, né, em tudo isso que a gente está vivendo, é simplesmente pensar o resultado da vinda desses povos para cá, né, entender o porquê que eles vieram para cá, que de repente, se a gente tiver algum momento para entrar mais fundo nessa questão, que eu acho ela importante, por que os africanos vieram para cá e o que isso, e como que essa população que chega aqui de forma extremamente degradada, objetificada, animalizada, destituída da possibilidade de ser um ser humano, como que essa população sobrevive mais de 500 anos e se transforma na maioria populacional no Brasil, né? É sempre importante entender de onde vêm as coisas, as questões. Hoje nós somos 56, orgulhosamente 56,6%, mas isso aconteceu em algum momento, existe explicação para isso, né? Talvez depois, não sei, Gui, como que você quer continuar, a gente pode ir aprofundando essas questões também. Ok. Eu acho que é até oportuno, Dani, como você já nos trouxe e plantou provocações, questionamentos, como é que esse processo se deu e nos questionarmos sobre a racionalidade de historicamente a diáspora negra de África ter sido promovida. Eu acho que você pode nos continuar nessa linha, nos brindando, então, que a gente vai progredindo, por gentileza. Maravilha. Bem, eu penso que hoje nós estamos, quero fazer um fio condutor com a situação que nós estamos vivendo hoje. Quero dizer também que foi maravilhoso eu poder me vestir para esse encontro. E para mim, em outros tempos, era impensável, né? Eu me vesti para um encontro como se realmente eu fosse sair de casa. E em pensar como isso tem afetado as nossas vidas, o contexto atual, né? Como tem afetado nossas vidas, e eu quis compartilhar porque eu acho é um fenômeno, né? Eu nunca tinha vivido isso, né? De querer estar em algum lugar e não poder. Mas o fato é que a gente pensar no Brasil hoje, em todo esse processo que a gente está enfrentando, de uma crise que é mais do que uma crise sanitária, é uma crise civilizatória, né? Em pensar que se a gente controla os dados e ver os dados diariamente é uma coisa deprimente, para mim é muito endoecedora. Eu não acompanho os dados de morte, números de morte, nada, porque me adoece demais, mas entender que esses dados, eles demonstram, eles destapam, né, um cenário de desigualdade, profunda desigualdade e injustiça social, que não é aleatório, e que foi construído, está sendo construído e em manutenção há mais de 500 anos. A gente pensar, por que essas pessoas, o coronavírus está matando uma maioria de pessoas pobres, e a gente entender por quê. Existe uma razão, não é aleatório, não é porque as pessoas não lavaram as mãos, não é isso. Existem questões mais profundas da desigualdade. E como, voltando um pouco nessa questão de pensar, morre essa população pobre, significa também que está morrendo maioritariamente pessoas negras, né? Não dá para falar de nada hoje. Eu até estava conversando com uma amiga pensando assim, eu não queria ficar tocando nesse assunto do coronavírus, sabe? Mas não tem como falar de nada hoje sem refletir sobre isso, né? Falar de mortalidade no Brasil hoje, assim como falar de qualquer questão no Brasil hoje, empreendedorismo, de consumo, de produção cultural, é fazer um recorte, sobretudo de raça, e um recorte de gênero. Não tem como, né? Falar de Brasil sem fazer esses recortes. Mas entender
como que a gente chega aqui, né? Por que que hoje é fundamental a gente fazer um recorte de raça no Brasil e não tem como falar no Brasil sem falar de população negra? Pelo simples fato de que o colonialismo, a invasão colonial nesse território chamado originalmente de Abya-Yala, né? Que era o nome dado pelo povo Puna, que eram povos originários desse território, que esse nome tinha sentido, ele simbolizava alguma coisa para essas comunidades e queria dizer terra madura e terra de sangue vital. Isso quer dizer muito do nosso território, do território que a gente ocupa nesse continente. Com a invasão colonial, esse território ele foi extremamente expoliado de todas as suas riquezas, inclusive do nome, né? Então ele passa a se chamar América. Esse processo colonial, ele necessitava de mão de obra, né? E isso eu vou fazer o suprassumo do bagaço, do resumo, de uma problemática muito mais ampla. Isso vai uma live inteira. Precisava, de fato, de uma mão de obra qualificada, né? Para desenvolvimento dessas colônias num mundo que se estava chamando moderno, né? Então, precisava de mão de obra, outra vez, qualificada. E aí a gente pensa, mas o que isso tem a ver com africanos? Tudo, estruturalmente, fundamentalmente, tudo, né? Aquela história que a professora da quarta série te contou, que os africanos vieram para cá porque porque eram fortes, porque eram negros, porque eram menos inteligentes. Isso é uma história que a narrativa hegemônica racista inventou para explicar a presença africana neste continente, né? O fato é que essas pessoas vieram traficadas para cá, vieram trazidas na situação de escravidão e cativeiro para brindarem as sociedades colonizadas, né, da sua expertise tecnológica. Os africanos, naquele momento, tinham uma expertise tecnológica fundamental para o desenvolvimento das colônias. E aí a gente poderia pensar, alguém poderia questionar, mas como assim? Que tecnologia? As tecnologias fundamentais para a manutenção da vida na Terra hoje, né? Nas sociedades que a gente conhece hoje, que é mineração, metalurgia, agricultura, domesticação de animais, fundamentalmente, né? Que são conhecimentos desenvolvidos naquele continente, que é o continente mais antigo, né? Onde a gente tem notícia da origem humana. Não é à toa que essas tecnologias surgem lá, já que o homem se desenvolve nesse território, e eram tecnologias já milenarmente desenvolvidas e aplicadas, e que eram fundamentais para desenvolver a colônia. Porque pensando no Brasil, se a gente pensa Brasil colonial, a gente já pensa em cana-de-açúcar, e cana-de-açúcar é domesticação de animais, você precisa de animal para trabalhar na plantação. Você precisa de metalurgia e mineração, porque você precisa de pessoas que façam os instrumentos de trabalho, inclusive os grilhões usados pelos escravizados, né? Você precisa de agricultura, fundamentalmente. A cana-de-açúcar não é uma planta, né? Não é uma espécie deste território, ela foi transplantada para cá. Transplante de plantas, transplante vegetal, necessita de conhecimento prévio. Não é assim, chegou aqui, plantou e tudo nasceu. Não é assim, né? Então também é começar a desconstruir algumas pseudos-verdades que não permitem que a gente entenda que o Brasil é grande, o Brasil é gigante, o Brasil é potente e o Brasil é maioritariamente negro, não é à toa. Nós estamos aqui há 500 anos e viemos contribuir com esse país, e sem a nossa presença esse país não seria o que ele é, né? É fundamental a gente entender isso. E também é fundamental, até pegando o gancho, Dani, que não apenas forjaram, construíram por todo o século, por toda a história em séculos desse país, e por maneiras tão assim assimétricas, absurdas, e pelas quais a gente se coloca contra, não são devidamente reconhecidos, valorizados, a nossa diversidade racial, a nossa diversidade de culturas, a nossa diversidade de saberes, de ancestralidade, não são devidamente celebradas
divulgadas, conhecidas e compartilhadas, porque sabemos, e ainda até ao encontro do que eu gostaria que você nos trouxesse, também sobre um aspecto histórico e fazendo menção aquela recente entrevista sua ao Canal Preto, uma plataforma fantástica de conteúdo étnico-racial no YouTube e no Instagram. Inclusive, eu vi aqui subir a Caroline Moreira, da Negras Plurais, que à época me apresentou o Canal Preto, a qual eu sou muito grato. E aí tem uma entrevista sua lá, Dani, cujo tema é Ofó e o poder da palavra. E aí você traz de uma maneira muito forte, inicialmente, que palavra é tudo. Abre aspas, fecha as aspas. E mais uma citação sua que me tocou profundamente, que pensar a vida sem passar pela história, para você, seria muito difícil. Então, como a gente está nessa pegada histórica, explicando e refletindo sobre fatos que não são devidamente compartilhados e deveriam ser, eu gostaria que você nos trouxesse, então, a sua visão sobre ancestralidade e o que isso, e como isso se relaciona com todos nós enquanto sociedade. Bem, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que a minha coluna é a palavra. As pessoas que me conhecem, elas já ouviram muitas vezes essa minha frase, porque todo o meu trabalho, toda a minha forma de pensar, toda a minha conduta no mundo tem a ver com a palavra, né? Com o estudo e com o respeito profundo à palavra. E por que isso, né? Para nós, que somos pessoas do axé, nós usamos essa palavra em Yorubá que se chama Ofó, que quer dizer palavra. Dentro dessa visão de mundo ancestral de vários povos africanos, né, não só dos Yorubás, mas de vários povos africanos e também não africanos, a palavra ela é energia vital. Ela descreve e estrutura a realidade. A palavra é energia que se mobiliza, que move coisas, né? E isso é muito simples da gente perceber no nosso cotidiano, como a palavra ela pode mobilizar energias que a gente pode chamar de positiva ou negativa. Uma palavra carinhosa, afetuosa num dia ruim pode salvar a tua vida, né? E uma palavra ruim num dia mais ou menos te prostra, né? A palavra ela tem poder e por isso as tradições dos povos originários de África e da América usam a palavra sempre para louvar as coisas, né? Se você vai fazer uma reza, essa reza é cantada, ela é falada, né? E as tradições também mais antigas, como por exemplo a tradição que a gente conhece e tem mais intimidade porque nos foi imposta, que é a tradição judaico-cristã, né? A palavra também era foco central da estruturação desse sistema mitológico, né? Não é à toa que na Bíblia diz, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Deus cria o mundo pela palavra, né? Nessa tradição judaico-cristã, Deus cria o mundo pela palavra, e não só nessa, né? Outras tantas, a tradição bambara, por exemplo, da África do Oeste, da África Ocidental, também traz na sua narrativa mitológica que Deus cria o mundo e a palavra, né? E é linda essa narrativa, e eu já vou chegar, e já estou na questão da ancestralidade, para dizer que essa narrativa mitológica é muito bonita, que diz que o homem cria o mundo, e ele cria o ser humano, e porque o ser humano, para ele, ele busca o interlocutor, e é nessa necessidade que ele cria o ser humano. Ou seja, o ser humano não é uma diversão para Deus, dentro dessa visão de mundo. Ele é um interlocutor de Deus. E no momento que Deus faz, né, que se chama Mangala, não se chama Deus, se chama Mangala, ele dota o homem do poder da mente e do poder da palavra. E segundo essa tradição, é assim que nasce a cadeia de tradição oral. Então se entende que a palavra ela tem a sua sacralidade e ela tem a sua, como se chama o contrário de sagrado? Profano. Ela é sagrada e ela é profano, porque ela, na sua gênese, na sua origem, ela é uma transmissão da palavra primordial, que é a palavra de Deus. Então, dentro dessas tradições, o homem é a palavra e a palavra encerra o testemunho daquilo que ele é, né?
Isso é uma frase que vem de um grande intelectual africano chamado Amadou Ampateba, que explica, né, a questão da palavra. A ancestralidade, através da palavra, nos trouxe até aqui. Os nossos conhecimentos, os conhecimentos que a gente tem enquanto coletividade, né, indígena enquanto coletividade negra, passa pela preservação da palavra e pela transmissão da palavra. Palavra essa que revelou, criou e revelou um repertório de memórias, um repertório de tecnologias, um repertório de conhecimento infinito antes do surgimento da escrita. É importante pensar que quando a escrita surge, o ser humano já tinha produzido milhões de coisas que tinham sido aprendidas através dessa transmissão oral, através da palavra. E essa palavra nunca nos abandonou. Essa palavra nos trouxe até aqui. Muitas vezes nos ensinando a resistir, né? Outras vezes nos ensinando a nos empoderarmos, mas sobretudo, hoje, 2020, a minha palavra, ela é reflexo da luta de outras mulheres tantas que dispuseram as suas vidas para que eu tivesse direito de falar em primeira pessoa. Então, a palavra é fundamental para explicar as nossas vidas, para guardar as nossas memórias, para permitir que a gente exista, né? Para que a gente exista e resista para além da palavra escrita, que não é a palavra universal, a gente precisa discutir sobre isso. A escrita não chega a todos e não chega a todo mundo. A palavra falada sim, e a palavra, quando eu digo, também contemplo as línguas de sinais, que também são palavras, mas comunicadas de uma outra maneira. Né? Então, a palavra é tudo. A palavra é tudo, e tudo que a gente conhece é designado pela palavra. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sempre, porque assim, eu percebo que em encontros de temática étnico-racial, um especial que me tocou muitíssimo, que foi minha ida a BH ano passado no Fórum Permanente de Igualdade Racial, o FUPIR, e sempre as mesas de debate ali eram iniciadas não apenas saudando quem veio antes, as mais antigas, os mais antigos, mas tratando de ressaltar que a cada um dos que vieram antes, que nós perdemos, perde-se com eles também a palavra, perde-se com eles a oralidade, a importância histórica, a importância de saber de onde, por exemplo, a população negra veio, para sabermos de fato onde podemos chegar. Então, eu acho isso fundamental e até aproveitando, Dani, do uso da palavra, eu emendo agora mais uma pergunta a você sobre a Lei Federal 10.639, de 2003, que usa da palavra e rege a obrigatoriedade do ensino de, abre aspas, história e cultura afro-brasileira, fecha aspas, nas escolas de ensino fundamental e médio no Brasil, tanto particulares quanto privadas. Eu gostaria que, então, que você trouxesse as suas palavras acerca da importância que você acredita a esta lei e como isso, então, se traduz para tentar buscar ou não a ancestralidade devida. Bem, eu ainda estava aqui pensando, enquanto você fazia a pergunta, eu ainda estava pensando na questão da ancestralidade, sobretudo porque eu olhando para você, eu vejo uma imagem da Sueli Carneiro. Ah, sim, aqui. Atrás de mim, não sei em que canto direito ou esquerdo, tem um livro Escritos de uma Vida, correto? Exatamente. Falar de ancestralidade é falar disso também, né? É falar da importância e da urgência de que os nossos saberes de mulheres negras, mulheres racializadas, mulheres indígenas, que são saberes historicamente silenciados, que a gente volte a esses saberes. E que a gente volte a esses saberes, mas que a gente também possa fazer a difusão desses saberes, né? Hoje, para mim, parece até redundante falar da importância da Sueli Carneiro, né? Para nós que conhecemos essa obra, parece redundante, mas é urgente que essa obra seja difundida, né? Não só obra de Sueli, mas obra de tantas outras mulheres que estão produzindo pensamento
crítico altamente qualificado dentro desse território, que nós conhecemos como América Latina e Caribe, e que por uma questão de supremacia branca, masculina, de homens de 5 países do mundo, como gosta de dizer o Ramon Grossvogel, né, que são homens héteros, cis, ou que pareçam héteros, né, de 5 países do mundo, ditam quem é que pode falar e como pode falar e o que pode falar, né? Isso historicamente construído. Essas mulheres pensadoras, com pensamento extremamente complexo, que veem a sua realidade e têm uma forma de interagir sobre essa realidade a partir do seu pensamento e das suas opiniões, ficaram relegados ao esquecimento e, por fortuna e pela movimentação de pessoas interessadas, várias, tantas pessoas, essas mulheres, essas vozes estão saindo à luz, né? Isso é ancestralidade, isso também está dentro de um processo que eu sou grandemente ligada, aliada e grande admiradora, que são os processos do pensamento descolonial, né, que não é uma novidade, parece que sim, mas não é uma novidade. Isso é um processo que vem acontecendo na América Latina desde os anos 70 com maior força e que agora, nos últimos anos, tem tomado todos os vocabulários de um povo que tem pensado outras alternativas, mas é importante também pensar que descolonialidade é fruto de luta e fruto também de gente que nem hoje é citado quando se fala de discursos descoloniais, né? É importante a gente voltar a nossa mirada, como nos ensina aquela figura do Sankofa, para quem não conhece, do Adinkra Zakhan, que é um pássaro, para quem não conhece é bem fácil imaginar, é um pássaro com as patinhas para frente, mas ele está com o pescoço olhando para trás, que nos ensina que só é possível caminhar adiante olhando o que já veio atrás, né? A Lei 10.639 é uma recuperação dessa ancestralidade, é uma recuperação desse conhecimento ancestral chamado Sankofa. E por quê? É um instrumento legal, né? É um instrumento de lei de 2003, que foi a primeira lei sancionada no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, e que obriga o ensino de história e cultura africana nas escolas. Essa lei já cumpriu 15 anos agora, né? Debutou essa lei. Ela teve teve problemas, barreiras, sobretudo barreiras, né? Para que ela fosse aplicada como as suas idealizadoras e idealizadores sonharam. E como a comunidade negra sonhou. Mas nós vemos num país de estrutura racista. Então, era de se imaginar que não seria tão simples assim, né? Que não chegaria tão fácil esse conteúdo. Mas o fato é que essa lei, essa obrigatoriedade, né? E é importante, é uma lei. Lei é lei. Lei não é o que o professor quer fazer, ou que ele gosta. Ou eu não gosto disso, eu não tenho familiaridade, não vou fazer. Não, não é isso. É lei, se você não conhece, você tem que se instrumentalizar. E, de fato, nos 2 mandatos no governo Lula e Dilma, muitos processos foram realizados para instrumentalizar professores e capacitá-los. Posso dizer isso com extrema intimidade, porque eu mesma trabalhei nesses processos, e quero citar um que foi muito importante, que foi um processo gestionado pela Casa das Áfricas e pelo Uniafro, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Foi um processo lindo, que principalmente trabalhou com os professores do Centro Paula Souza, né? Das ETECs, que são muitos. A gente está falando de um quadro de professores imensos, né? Então, esse governo possibilitou que essa lei fosse aplicada e que os professores fossem instrumentalizados para que ela existisse. Para mim, o que eu tenho observado nesses tantos anos, é mais que um instrumento legal, ela é um objeto de reparação histórica e de justiça social, que busca trazer, né, a memória dos povos, da presença africana nesse país, porque os africanos vieram para cá, o reconhecimento efetivo dessas trajetórias, dessas histórias, dessas narrativas, o desmonte desses estereótipos, o desmonte dessas mentiras
inventadas pela hegemonia. Fake news não é uma coisa que vem sendo falado no último governo, fake news existiu na história do mundo desde sempre, né? Então, é um objeto, um instrumento que busca uma reparação histórica e a justiça social. E para mim, na minha percepção, mais que justiça social, busca restabelecer a dignidade da pessoa negra no Brasil, né? Porque uma vez que a gente conhece a criança negra tão hostilizada na escola, a gente está falando para adulto, mas sobretudo para a criança negra, tão hostilizada, que não tem sequer uma possibilidade de autodefesa diante do racismo, das situações de racismo. Quando ela descobre que a ancestralidade dela não está baseada na escravidão, que ela não é o feio, que ela não é o menos inteligente, que ela não é o escravo, como muitas vezes na escola, né, a gente ouviu falar isso e vivemos isso, quando ela ouve narrativas que dizem respeito de um passado de revolução tecnológica, de um passado de construção civilizatória e política, de um passado de pensamento, né, filosófico, que aí eu preciso lembrar, talvez eu me estenda um pouco, mas é importante dizer que a gente fala tanto do pensamento, o pensamento, a inteligência, os intelectuais, ou melhor, sempre pensando que essas palavras estão ligadas a um tipo de pessoa que não é o negro. Né? Quando a gente pensa o intelectual, o pensamento, o cientista, muito provavelmente a ideia que vem nas nossas mentes não é da pessoa negra ou da pessoa racializada, indígena ou de outros povos, né? É do branco. Mas a verdade dos fatos é que a filosofia, o pensamento, né? O desenvolvimento do pensamento humano, em primeiro lugar, ele se dá no Egito. Ele se dá na África. Toda a filosofia antiga grega bebeu em fonte egípcia. Isso não sou eu que estou dizendo. A historiografia já diz, o próprio Heródoto, que é o pai da história, que dizem que é o pai da história, ele menciona, né, que a base da filosofia grega é egípcia. E se é egípcia negra. E egípcia na África, né? Contra fatos, gostem, não gostem, queiram, não queiram, aceitem ou não, é um fato, né? Então, quando a gente tem possibilidade de levar esse conteúdo para a criança, você recupera uma autoestima ou você constrói uma autoestima que traz dignidade para essa criança, para essa família e que vai de verdade construir um ser humano ali, né? Essa lei, ela é importante, ela foi importante, ela tem trazido muitos frutos nesses 15 anos, muitos frutos muito importantes, e eu diria, inclusive, que essa lei atuou profundamente na minha experiência universitária. Eu sou uma estudante negra numa escola de formação musical, porque a minha primeira formação é em música, eu sou formada em canto, né? Me formei numa universidade federal no sul do Brasil, numa região extremamente racista, extremamente ancorada num passado colonial de charqueadas, né? E existir naquele espaço tão contraditório, porque eu sendo uma mulher negra num curso de música, imagina, quem estuda música num curso integral no Brasil? É quase como quem estuda medicina, né? Então, era sempre desafiador para mim. E essa lei me instrumentalizou, porque ela é de 2003, e eu estava na universidade de 2005, me instrumentalizou, inclusive, para eu reivindicar meus direitos naquela instituição. Para eu dizer, eu estou aqui e eu preciso ser considerada. E muitas vezes me salvou de problemas racistas profundos dentro daquela estrutura universitária, né? Então, a Lei 10.639, ela é muito importante para a preservação de uma memória africana no Brasil, mas também é importante dizer que ela, no bojo, né, da sua aplicação, ela traz a Lei 11.645, que obriga o estudo de história e cultura indígena no Brasil. Né? Também, a gente às vezes esquece um pouco, mas tô ouvindo, tem alguém aqui que é do coro da USESP, cantora lírica. Olha, gente, que legal. Não tive como não ver. Era na UFPEL que eu estudei. Alguém me disse, pergunta agora. Foi na UFPEL que, inclusive,
está trabalhando muito agora no enfrentamento ao coronavírus. É importante lembrar que muitas das universidades do centro do Brasil, do centro ideológico do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né, são muito visibilizadas nesses processos. As universidades das periferias do Brasil ficam um pouco no esquecimento, mas muito se está produzindo lá. Muito conhecimento científico, muito conhecimento tecnológico, muito conhecimento artístico e cultural se produzem nessas universidades Brasil afora, e é importante a gente revelar isso. Eu estudei numa dessas universidades, no caso da UFPEL. Então, eu creio que a Lei 10.639, ela acabou enfraquecendo um pouco nos últimos mandatos, né? Porque é óbvio, né? E que nós, enquanto sociedade civil, precisamos lutar para que essa lei continue em vigor, porque ela, de fato, beneficia as crianças negras, mas não só as crianças negras. Ela beneficia a todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade. É isso, Gui. E no qual eu me insiro, inclusive, Dani, porque se eu tivesse, eu venho da década de 80, né, enquanto eu estava no primário e no ensino médio, e eu sequer vi alguma outra concepção histórica acerca da população negra no Brasil que não fosse aqui tradicionalmente, quem vem na década de 80 e 90 e até um pouco mais recente, recebeu que era toda aquela história idealizada do porquê o negro, do porquê o indígena, e não ressaltando sua ancestralidade, não ressaltando sua capacidade, as tecnologias à época de 1500 e 1600 que foram valorizadas e cujos algozes europeus foram atrás dos melhores no mundo para desenvolverem o que precisava desenvolver aqui no Brasil. Não, eu não passei por isso. Se eu tivesse recebido também, como branco que eu me reconheço, esta precoce educação racial, eu teria me tornado muito mais cedo aliado à igualdade racial do que eu, de fato, me tornei nos últimos anos recentes, de uns 5 anos para cá, de uma maneira muito mais consciente e responsável. E aí, então, eu levo um pouco para os comentários aqui que eu fui lendo a respeito do tipo, puta, levei 30 anos, 40 anos para me valorizar como uma pessoa negra, para me sentir reconhecida, para ver que a minha história tem valor e para fazer com que as narrativas não sejam invisibilizadas e inviabilizadas. E aí, Dani, nesse papel de um homem branco, ou seja, uma pessoa não negra, como é que você percebe a importância de aliados, de alianças pró-igualdade racial, por exemplo, entre pessoas brancas que se colocam como ligadas a essa questão? Bom, eu sou uma pessoa que eu tenho cada vez mais acreditado nas alianças, e nas alianças construídas com afetividade e com honestidade, né? Isso de ambas as partes, obviamente. Didaticamente, para que fique bem claro e todo mundo parta do zero, é importante lembrar que o racismo não é um problema do negro. O racismo não é um problema do indígena. O racismo não é um problema dos povos racializados. O racismo é um problema de um grupo, né, que se colocou, se construiu como critério de humanidade no mundo, como critério do bom, do belo, do bonito e do fundamental. Que constrói algo que a gente chama de hegemonia branca, ou seja, um grupo que impõe sobre o mundo e sobre todos os povos a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de pensar, a sua religião, a sua língua, como se esses elementos culturais, né, e outras coisas também, fossem universais. Como se a tua língua pudesse ser imposta ao meu povo porque a sua língua é a mais bonita, ou porque a sua língua é a mais inteligível, ou porque o teu cristianismo é a única religiosidade possível. E aí eu não estou dizendo nada contra o cristianismo. O que eu estou dizendo que é um problema é a imposição sistemática de uma crença sobre todos os povos. Porque quando você impõe, né? E quando você impõe, você coloniza e você oprime. Então é importante a gente lembrar, o problema do racismo não é um problema dos oprimidos, dos racializados, enquanto questão estrutural, vamos dizer assim.
Mas é o nosso problema, sim, porque nós somos oprimidos por esse sistema. E aí eu tenho acompanhado alguns debates, discussões, que diz assim, olha, branco, você é branco, então você que se vire. Você que vai lutar para você se tornar antirracista ou para você se descolonizar. Eu adoraria, honestamente, abrir minha boca cheia e dizer, problema é teu, se vira, é você que vai resolver isso. Eu queria dizer isso. Só que nós vivemos, gente, a realidade é, nós vivemos num país estruturalmente racista em todas as suas dimensões. A gente esperar que o homem branco, hétero, rico, cis, ó, claro, né? Cis, bonitinho, dentro do padrão de beleza, aquele cara que é o critério da humanidade forjada lá no século XVI, XVII, a gente querer e crer que esse cara vai fazer o trabalho sozinho, de se repensar, de se descolonizar, de abrir mãos dos seus privilégios e se tornar antirracista, eu acho ilusão. Eu acho realmente é uma ilusão. Poderia ser uma possibilidade se esse cara ele tiver aberto ao debate. Se ele não tiver, a gente vai precisar fazer aquele papel cansativo, exaustivo, esgotador, de chegar para o indivíduo, né, que representa toda essa opressão e dizer, fulaninho, senta aqui e vamos conversar. Porque a gente vai precisar entrar num acordo. Porque essa violência que você pulveriza contra mim e contra os meus vai voltar para tua casa. Apesar do teu carro blindado, apesar das tuas 5 línguas que você fala, apesar da tua viagem para Capri no final do ano. Racismo é violência e a violência é um bumerangue. Ela vai voltar para tua casa. Querendo você ou não. Falar do racismo e desmontar as estruturas racistas é um ganho para todos. Só não é um ganho para o capitalismo e para o privilégio. A pessoa privilegiada, ela vai ter dificuldade para ela se afastar, para ela levantar da cadeira e deixar outro sentar. Não é impossível, mas é um processo que nós, pessoas racializadas, precisamos estar. Infelizmente, depois de 500 anos, a gente ainda tem que estar disponível, né, para sentar, para dialogar, principalmente com essas pessoas que estão predispostas, que são os aliados. Porque uma pessoa branca, ela vai ouvir o outro branco, gente. Eu falo, olha, eu tenho experiência nisso, eu tenho isso como profissão, falar de racismo. Eu falo, já falei. Se uma pessoa branca vai falar 2 palavras, o outro branco, ele ouve o par. Ele ouve os seus pares, ele ouve o igual. Mas a gente fica falando e não ouve. Então a gente precisa mesmo dessas alianças, porque eu, sendo sua aliada, você sendo meu aliado, o que a gente troca, você leva para o teu universo. Debate no teu universo. Chama outras pessoas para refletir, chama outras pessoas para pensar, e essa rede vai aumentando, uma rede de afetividade, uma rede de colaboração, uma rede de entendimento de que todas as vidas são importantes. Todas as vidas merecem dignidade. Todas as vidas merecem ser respeitadas, independente da cor, da religião, da opção política que essa pessoa tenha, né? E para isso a gente vai ter que destruir a hegemonia, gente. É isso. E para isso a gente precisa de parcerias do bem com propósito, como a que nós estabelecemos. E nós não nos conhecemos pessoalmente, apenas virtualmente, por mais de uma semana e tal. E aí, expandindo a sua colocação, Dani, até pegando o gancho na sua última fala, não importa a cor com a qual nós nos autodeclaramos, o nosso gênero, orientação sexual, identidade de gênero, se tem ou não deficiência, idade, nível social, origem geográfica, nós todas e todos temos narrativas que sim, que são importantes, que sim, que devem ser valorizadas, e a união desta pluralidade deveria ser celebrada. O igual entre nós é sermos diferentes. O que nos afasta de fato são as desigualdades,
desigualdades calcadas por um sistema hétero, branco, cis, patriarcal, do qual você como mulher, do qual eu como homem gay e do qual todos e todas aqui sofrem direta e indiretamente as consequências. Então, nós precisamos, de fato, juntos evoluirmos. E nós estamos nos últimos 4 ou 5 minutos da nossa conversa. Sim. Sério, passou muito rápido. Então, o que eu pediria para você, Dani, eu peguei 2 ou 3 perguntas e, basicamente, o seguinte, eu pediria as suas reflexões finais, que você nos brindasse com isso, lembrando até que essas 2 ou 3 perguntas que eu lembro quem me mandou, eu já gravei e aí depois a gente troca umas ideias para retorná-las offline. E até eu aproveito, então, passando a palavra para você, nos brinde com uma reflexão final, por favor. Eu só bato palmas assim em livros porque eu não posso mandar corações. Quem me conhece, eu sempre faço assim com as mãos. Gente, eu estou muito agradecida, né? Eu estou muito agradecida por ter a possibilidade de ser escutada. Eu estou muito agradecida pela possibilidade do encontro e estou muito agradecida também por ter dedicado toda a minha vida a isso. Eu sou grata por ter tido a oportunidade de ser um elo na luta antirracista, de ter encontrado um conhecimento e de poder hoje em dia ser portadora desse conhecimento e difusora desse conhecimento, né? Voltando a falar da questão eu preciso falar sobre isso antes da gente terminar, é que assim, nossas diferenças elas são importantes sim, né? Elas são importantes, a gente precisa entender que tem muita gente que é discriminada, mas que no Brasil as pessoas negras são mais discriminadas, as mulheres são mais discriminadas, mais oprimidas e mais mortas, né? Quando a gente fala de discriminação, a gente não está falando só de eu não gosto do outro, a gente está falando de pessoas que estão sendo mortas em razão do racismo, em razão dessa opressão, né? Mas esse elo que nós temos que construir é um elo também para repensar os nossos privilégios. Quanto eu posso usar do meu privilégio para ser aliado? Qual é a responsabilidade que o meu privilégio me traz, né? Porque existe uma ideia que eu tenho infelizmente visto, uma frase, um pensamento, um conceito muito importante chamado lugar de fala, né? Que foi viralizado pela Djamila, mas que é um conceito já usado por outros pensadores e super importante porque ela levou para a discussão mais popular. Muita gente, né? Muita gente oportunista se esconde atrás dessa fala e diz: eu não vou falar sobre racismo porque esse não é o meu lugar de fala. Como se isso pudesse te ausentar da tua responsabilidade. E não. Você não pode falar como uma mulher negra, mas você pode falar como uma mulher negra contra o racismo. Você não pode falar como, né, uma mulher indígena, mas você pode falar com uma mulher indígena para a luta por sobrevivência dos povos indígenas e da dignidade dessas pessoas. Então não tem razão de ficar se escondendo em frase pronta, né? Então eu quero deixar esse encontro dizendo que precisamos, cada vez mais, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, o pós-coronavírus vai ser um cenário entristecedor para as nossas camadas de comunidades negras, comunidades racializadas. A única solução que nós temos é a união, a colaboração e o enfrentamento coletivo das dificuldades. Aquele que quiser sair correndo sozinho vai ser decepado. Não tem como. Precisamos nos rever e nos unir enquanto comunidade. Muito obrigada mesmo a todas, a todos e a todes. Obrigada. Dani, tem 1 minuto e 10 segundos finais, 1 em 9 e 1 em 8. A minha gratidão não dá para definir em palavras, estratosférica. Eu fico muito feliz, muito honrado e muito brindado por ter recebido você, por todo mundo que nos prestigiou aqui. E já vi comentários subindo, quero mais, vamos marcar outra live. Dani, vamos? Vamos. Perfeito, então. Usando os 40 segundinhos finais, agradeço a todos e todas. E lembrando que em maio, Diálogos Entre Nós, aqui mesmo, terá outras 3 edições lives, sempre às quartas-feiras,
às 7h30 da noite. E maio todo será dedicado à diversidade racial. Tema da próxima semana, esse que eu tratei com o Dani no final, aliados em diversidade e inclusão e a importância estratégica, com o Theo Vanderloo, ex-presidente da Bayer. Dani, gratidão Só eterna. uma coisinha. Agora, e 10 Eu segundos, acho fala. que construir conhecimento é dar respostas também, né? Então, se as pessoas tiverem perguntas, eu diria para mandar inbox, que eu respondo Ok. depois. Perfeito. Um beijo. Um beijo.